Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está fazendo o estudo do polinômio, né? Que é o nosso assunto aí do quarto bimestre, quarto e último período aí do ano letivo de 2021. Turminha, já falou aqui nós temos já aula gravada sobre polinômio, né? Já falamos aí do conceito, já falamos aí dos elementos que compõem o polinômio, falamos um pouquinho de valor numérico, falamos de grau, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do polinômio. Vamos falar aqui de igualdade e raízes de polinômio. Quando eu falei aqui de valor numérico, nós falamos um pouquinho de raiz. A gente não definiu o que é uma raiz, mas a gente falou lá quando falamos de valor numérico, que o valor numérico pode ser a raiz. O número k que você substitui, se o valor numérico for zero, ele é chamado de raiz do polinômio. Tá? Então vamos conceituar, dar o conceito certinho do que é uma raiz de um polinômio. Vamos também ver as condições para que um polinômio seja igual ao outro, sejam idênticos, né? A gente fala de polinômios idênticos, e também o conceito de polinômio identicamente nulo, certo? Então vem comigo, anotem aí direitinho, peguem um caderno, borracha, lápis, façam as anotações e acompanhem aqui comigo a aula. Olha só, raízes de um polinômio. O que é raiz de um polinômio? Chamamos de raiz de um polinômio o número k, tal que o p k igual a zero, ou seja, traduzindo a história, chamamos de raiz do polinômio o valor k, que ao substituir o x, torna o polinômio zero, anula o polinômio. Tá? Então, por exemplo, eu tenho esse polinômio px igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x menos 1. Eu quero calcular o valor numérico dele para x igual a 1, ou seja, vou calcular o P1, certo? Então, o que a gente faz para calcular o valor numérico? Já vimos isso em aula passada. Basta você substituir o x, no caso pelo 1, e realizar as operações. Então, nós vamos ter 4 vezes 1 elevado ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1, menos 1. Tá? Substituir o x pelo 1 e vou realizar aqui as operações. Então, você vai ter que o P1 vai ser igual. Ora, aqui vai dar 4, né? Porque 1 elevado ao cubo é 1, multiplicado por 4 dá 4. Aqui a mesma coisa, 1 ao quadrado é 1, multiplicado por menos 2 dá menos 2. Menos 1, menos 1. Certo? Efetuando essa continha aqui, você vai encontrar que o P1 é igual a zero. Turma, então quer dizer o quê? Que esse 1, o valor numérico é zero. Então quer dizer que 1 é raiz. É raiz do polinômio. Certo? É o raiz do polinômio. Vamos falar muito de raiz do polinômio aqui durante as nossas aulas de polinômios. Beleza? Bom, vamos definir o que são polinômios idênticos. Quando é que um polinômio P ele é igual a um polinômio Q? O que tem que acontecer para que dois polinômios sejam considerados polinômios idênticos? Olha só, turma, o que acontece aqui? Considerando dois polinômios, px e qx, dizemos que esses polinômios são idênticos se e somente se os coeficientes correspondentes forem iguais. Então, qual é a condição para que eles sejam idênticos? Os coeficientes correspondentes forem iguais. Nós já sabemos o que é coeficiente, né? Quando a gente falou de polinômio, a gente definiu o que é coeficiente, que é aquele número que acompanha a variável. Só mais ele falou de coeficientes correspondentes. Olha só, você tem, por exemplo, aqui ó, o x e o x ao quadrado. Quem é o termo que é correspondente a 1x? É o b1x, porque o correspondente aqui tem o mesmo expoente, ó. Tá? Então, por exemplo, o A1 e o B1 são
são coeficientes correspondentes, porque estão ligados à variável que está elevada ao mesmo expoente. Tá? Isso que são coeficientes correspondentes. Então, para que um polinômio seja idêntico ao outro, os coeficientes correspondentes têm que ser iguais. Eu coloquei aqui dois polinômios e escrevi naquela forma geral, né? O px e o qx, certo? Ora, eu coloquei aqui os elementos do polinômio px e os elementos do polinômio qx. Para que px seja idêntico, a gente coloca esses três traços aqui, ó, significa idêntico, igual, tá? O que tem que acontecer? Olha, esse A0 tem que ser igual ao B0, certo? Esse A1 tem que ser igual ao B1, tem que ser o mesmo valor, certo? Esse A2 tem que ser igual, ter o mesmo valor do B2, e assim sucessivamente. Todos os coeficientes devem ter a mesma, tem que ter o mesmo valor. Devem ser iguais, tá? Então a condição para que um polinômio P seja igual a um polinômio Q é que os coeficientes correspondentes têm que ter o mesmo valor. Certinho? Observação. Sendo os polinômios idênticos para qualquer valor de x, eles assumem o mesmo valor numérico. Tá? Olha, atenção para essa observação. Se os polinômios forem idênticos, ou seja, se os coeficientes forem iguais, eles vão ter o mesmo valor numérico. Assumem o mesmo valor numérico. Por exemplo, se eu for calcular o valor numérico do polinômio P para um determinado valor de x, por exemplo, um P de 1K qualquer, e for fazer a mesma coisa, calcular o mesmo valor numérico no polinômio Q, esse valor numérico é igual. Tem o mesmo valor. Tá? Se os polinômios forem idênticos. Tá? Eles vão assumir o mesmo valor numérico para qualquer valor de x. Certinho? Então, olha só, um exemplo aqui. Tá? Dados os polinômios, px igual a x ao quadrado mais 3x menos 8. E o qx, 4x ao quadrado mais 3x mais b. Calcule A e B sabendo que o polinômio px é igual a qx. Bem simples, pessoal, olha só. A questão está dizendo, me informa que esse polinômio aqui, ele é idêntico a esse polinômio. Tá? Isso já é uma informação. A partir dessa informação, ele quer saber qual é o valor de A e qual é o valor de B. Certo? Ora, turma, o que acontece? Os coeficientes correspondentes não têm o mesmo valor, então quer dizer aqui, ó, que esse cara aqui é igual a esse, ó. Que o A é igual a 4. Certo? Então, A igual a 4. E outra coisa, tá? Nós já temos aqui que o 3 é igual a 3, tá? E nós temos aqui, ó, que os termos independentes têm que ser iguais, ó. Então, esse elemento aqui tem que ser igual a esse elemento aqui. Então, nós temos que o B vai ser igual a menos 8. B é igual a menos 8. Certinho? Então, se o polinômio px for idêntico ao polinômio qx, esse A é igual a 4 e esse B é igual a menos 8, usei a definição de polinômios idênticos. Certinho, turma? Beleza. Polinômios identicamente nulos. Quando é que um polinômio é chamado identicamente nulo? Tá? Quando é que eu posso dizer isso? A denominação é essa aqui, ó. Quando é que o px 0. O polinômio identicamente nulo é quando todos os coeficientes forem 0. Tá? Se você tem um polinômio em que todos os coeficientes forem 0, aí eu digo que um polinômio é identicamente nulo. Tá? Então o conceito é esse. Ocorre
se todos os coeficientes do polinômio forem nulos, ou seja, forem iguais a zero. Tá? Então, se um exercício está dizendo que um polinômio ele é identicamente nulo, quer dizer que os coeficientes desse polinômio são zero. Tá? Uma informação importante. Okay? Então, vamos fazer aqui algumas questões envolvendo polinômio. Exemplo 1. Determine o valor de A, B e C para que o polinômio px, que é igual a mais 3 multiplicado por x ao quadrado, 3b menos 9, que multiplica x, mais c, seja identicamente nulo. Tá? Identicamente nulo. Olha só. Vou abrir aqui o espaço para a gente poder responder as questões. Certo? Vamos lá. Então, aqui o exemplo 1. Ora, turma, se ele está falando que esse polinômio aqui, se eles são identicamente nulos, qual é o conceito que a gente acabou de ver? Que os coeficientes têm que ser zero. Ou seja, quem são os coeficientes aqui? O A mais 3, que é o coeficiente de x ao quadrado, o 3b menos 9, que é o coeficiente de x, e o c, que é o termo independente. Então, se isso acontece, quer dizer que o A mais 3 é igual a zero. Tá? Então, você encontra aqui facinho o valor de A. O A vale menos 3. Tá? O 3b menos 9 também tem que ser igual a zero. Certo? Porque ele está dizendo que são identicamente nulos. E aí você resolve essa equaçãozinha. 3b igual a 9. B vai ser igual a 9 dividido por 3. Aí você tem B igual a 3. Certo? E a última é o valor de C, né? Tá? Esse C aqui tem que ser zero. C tem que ser zero. Então, encontramos aí o valor de A, o valor de B e o valor de C, que satisfaz essa condição aqui deles serem identicamente nulos. Certo, turminha? Vamos aqui responder o exemplo 2. Vamos abrir mais esse espaço aqui para a gente poder responder a segunda questão. Beleza? No exemplo 2, ele deu dois polinômios. O polinômio px, que é igual a m ao quadrado menos m de x ao quadrado mais 6x menos 1, certo? O polinômio qx, que é igual a 2x ao quadrado mais n mais 1x menos 1, certo? Ele quer saber quanto equivale m com quanto equivale n, considerando que o polinômio px seja idêntico ao polinômio qx. Tá? Considerando que eles são idênticos. Turma, então a gente tem que lembrar do conceito. Para que eles sejam idênticos, o que tem que acontecer? Os coeficientes têm que ser iguais. Tá? Os coeficientes têm que ser iguais. Então, o que vai acontecer? Nós temos, então, que esse coeficiente do x ao quadrado, esse elemento aqui, que é o coeficiente do x ao quadrado do polinômio px, tem que ser igual a esse aqui, a 2. Tá? Que os coeficientes correspondentes devem ser iguais. Então, nós temos que m ao quadrado menos m tem que ser igual a 2. Turminha, aí isso aqui vira uma equação do segundo grau. A gente vai resolver essa equação do segundo grau. M ao quadrado menos m menos 2 igual a 0. Tá?
Vou responder aqui mais rápido, porque eu sei que vocês sabem resolver a equação do segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara. Delta vai ser igual, o b ao quadrado é menos 1 ao quadrado, que dá 1. Menos 4 multiplicado por 1, multiplicado por menos 2, vai dar 8. Né? E aí você vai ter que o delta vai ser igual a 9. Isso? Tá? Formulazinha de Bhaskara, eu sei que vocês sabem esse assunto bem. O x, na verdade não é x, é o m, vai ser igual. Lembra? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos b, o d, menos 1 vai ficar 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Nosso delta aqui é 9. Né? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Sobre 2 multiplicado por a. Certo, turminha? Quando chegar nesse ponto, né, você vai ter que dividir isso em duas partes, né? Certo? Vou dividir. Vou chamar aqui de M1 e vou chamar aqui de M2. Certo? Então, olha só, que vai ficar 1 mais 3 dividido por 2. 1 menos 3 dividido por 2. Certo? 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Ó, encontrei os valores de m, né? O m pode ser 2 e pode ser o menos 1. Agora, turma, ele quer que a gente encontre o valor de n. Ora, turma, então, se eles são idênticos, esse mais 6 tem que ser igual a n mais 1. Né? Então, n mais 1 tem que ser igual a 6. Certo? N vai ser igual a 6 menos 1. E n vai ser igual a 5. Pronto, turminha. Respondida a questão. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo de hoje. Exemplo 3. É praticamente bem parecido com o que nós fizemos ainda agora, pessoal. Seja px igual a x ao quadrado mais 2ax mais b, e qx igual a x menos 3 ao quadrado, ele quer que você calcule a e b, sabendo que eles são idênticos. A única coisa que eu vou fazer, eu vou escrever aqui o px igual a x ao quadrado mais 2ax mais b. A única coisa que eu vou fazer, turma, é escrever isso aqui na forma de um trinômio, né? Porque isso aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. Isso é o quadrado da diferença de dois termos, né? Então, essa expressão fica assim, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9. Se você desenvolver esse produto aqui, né, você vai encontrar essa expressão. Porque fica mais fácil agora de você comparar os termos que são iguais. Tá? Então, como esse polinômio aqui, ó, é igual a esse, tá? Então quer dizer que os coeficientes correspondentes têm o mesmo valor. Ou seja, esse 2a é igual a menos 6, certo? O a vai ser igual a menos 6 dividido por 2, né? E aí você tem um a igual a menos 3. Beleza? E os termos independentes, no caso aqui nós temos o b e aqui nós temos o 9. Se esse polinômio é igual a esse, os termos independentes também são iguais. Tá? Então você tem automaticamente que o b é igual a 9. Então resolvemos a questão usando aí o conceito de igualdade de polinômios. Ok, turma? Então, na aula de hoje, nós recapitulamos o conceito de raiz de um polinômio. Né? O que é raiz de um polinômio? Vimos também a condição de igualdade, como é que um polinômio é idêntico a outro, é igual a outro, que precisa acontecer. Vimos também o conceito de polinômios de identidade nula, né? Quando os coeficientes forem zero. Beleza, turminha? Espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.